Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez. Este culto tão maravilhoso em louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus. Amém? Certamente, com certeza, você já sentiu a presença de Deus aí. Ele há de fazer mais por nós, amém? Deus com certeza pode e vai superar as suas expectativas aí. Vai atender as nossas orações. Nós oramos e clamamos e Deus com certeza já ouviu. E Ele agora vai nos presentear com a sua palavra. Vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. 3 versículos aí do Evangelho segundo João. Com certeza você já ouviu muitas vezes uma ministração nesse texto e hoje aprove ao Senhor nos preparar para ouvir mais uma vez esse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 12, versos 1, 2 e 3, que diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, aonde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, e ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Aleluia. Tenha a liberdade de se assentar. Que cena tão maravilhosa, né, irmãos? Podemos viajar com a nossa imaginação e tentar imaginar como foi essa cena. Meus irmãos, nessa cena, nesse texto, eu consigo ver alguns personagens. Poderia chamar o tema dessa mensagem de personagens indispensáveis. Num filme, você assiste um filme, tem várias qualidades de atores, não tem? Tem lá os figurantes, tem o coadjuvante, tem o protagonista também. E além disso, irmãos, a gente sabe que alguém já disse que o bom pregador, ele transforma o ouvido da pessoa no olho. Vai falando e a pessoa consegue imaginar o que ele está falando. Quando eu leio esse texto bíblico, eu leio e consigo imaginar, irmãos, aquela cena. Jesus à mesa, o Lázaro ali, alegrando, a Marta servindo. E agora Maria chega e unge os pés de Jesus naquela cena tão maravilhosa. Então nós podemos olhar nesse texto, nesses versos, e podemos ver um retrato. Podemos ver uma imagem. E até por que não dizer, podemos ver um filme de uma igreja. Você consegue olhar, irmãos, para essa cena que nós lemos aqui, e imaginar hoje uma igreja, tudo que tem aqui, tem que ter numa igreja. Você consegue ver nessa cena a comunhão? Uma mesa, Jesus, o amigo deles Lázaro, a Maria ali, que ungiu os pés dele, e Marta servindo. Você consegue imaginar que naquela mesa havia comunhão? Tinha comunhão, não tinha? Tinha uma alegria, um jantar em homenagem a Jesus. Certamente Lázaro estava alegre, acabou de ressuscitar, né? Acabou de ser salvo. Maria e Marta então estavam muito mais alegres. Havia uma felicidade, havia uma comunhão muito grande. Também tinha adoração, não tinha? A Maria foi e abriu aquele perfume, jogou nos pés de Jesus exageradamente, enxuga com seus cabelos. Que cena, irmãos! Olha, parece que eu consigo sentir o cheiro daquele perfume. Deve ser uma cena maravilhosa de se ver. Tem que ter adoração na igreja. Tinha serviço, porque a Marta estava o quê? Servindo aquele jantar, servindo as pessoas que estavam ali. Então, irmãos, na igreja tem que ter serviço. A gente está aqui para servir uns aos outros. Nós também vemos o amor, porque a Maria, ela com um ato de amor derrama aos pés de Jesus aquele caríssimo perfume. Também vemos o milagre, porque Lázaro era um milagre vivo. Lázaro foi ressuscitado dos mortos. E tinha Jesus, que deve ser o protagonista, irmãos. Jesus, como eu disse, num filme,
Tem vários tipos de ator. E na vida de muitas pessoas, Jesus não passa de um figurante. Quem que é um figurante? É aquele que está ali só por estar. Você quase não nota ele num filme. Ele passa numa cena ou outra, mas ninguém dá importância para ele. Ninguém numa cena vai pedir autógrafo para ele. Ninguém vai falar dele. Ele não é nem famoso. Ele está ali. E Jesus, na vida de muitas pessoas, não passa disso. Não pode ser assim na nossa vida. Jesus não é para ser um figurante na nossa vida. Também tem ali um coadjuvante, que é um que aparece às vezes ali, é até importante, mas não é o principal. Mas Jesus, irmãos, na nossa vida, ele tem que ser o protagonista. Amém? Ele tem que ser o principal, porque aqui, nessa cena, nada disso teria acontecido se Jesus não estivesse presente na vida deles. Você já imaginou, irmãos? Se Jesus não tivesse na vida daquela família, nada daquilo teria acontecido. Marta não precisava servir, porque não ia ter jantar. Maria não ia comprar e gastar o perfume, porque não havia motivos para adorar ninguém. Eles estariam de luto. Lázaro estaria morto, não estaria ali, comendo, participando do jantar. Você consegue imaginar, irmãos? Você já se perguntou aonde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Você consegue fazer esse exercício, Senhor? Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Lembra do salmista? Meus inimigos já teriam me destruído. Você consegue fazer um exercício desse, Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor na minha vida? Se o Senhor não tivesse mudado a minha história, se o Senhor não tivesse me transformado, se o Senhor não tivesse salvado. E é difícil, irmãos, porque talvez para algum de nós, esse culto de domingo hoje, é a primeira vez que você está abrindo a Bíblia hoje, está vendo uma mensagem. Talvez passou o dia, se não passou a semana, sem ler um versículo. Não digo abrir a Bíblia, hoje a gente liga a Bíblia no celular, né? Sem meditar na palavra do Senhor, sem meditar nos livramentos dele. É a realidade de muitos crentes. Que não seja essa a nossa realidade. Porque na verdade nós só estamos aqui hoje por causa de Jesus. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que te deu outra chance alguma vez na sua vida. É Ele que te dá esperança. É Ele que te renova. É Ele que te consola nos momentos de dificuldade. É Ele que te enche do Espírito Santo, irmãos. Ele é o principal motivo de nós estarmos aqui hoje. Sabe, eu não consigo imaginar como seria a minha vida. Eu posso até imaginar aonde eu estaria se Ele não tivesse um belo dia entrado na minha vida e mudado a minha história. Talvez eu estaria enterrado hoje. Talvez eu não teria conhecido essa igreja. Mas um dia Ele mudou a minha vida, transformou minha história e me fez um homem de Deus. Foi Ele que te trouxe aqui nessa. Foi Ele que fez um milagre na sua vida. Foi Ele que mudou a tua história. Foi Ele que te deu uma nova oportunidade. Jesus é o principal. Ele tem que ser o tudo na sua vida. Não deixe Ele ser um coadjuvante, não deixe Ele ser um figurante, não. Amém? Mas e os demais? Os demais atores? Porque na igreja, irmãos, precisa ter Jesus. Igreja sem Jesus não pode. Lá em Apocalipse fala de Jesus falando assim: eis que estou à porta e bato. Ele fora da igreja, irmãos, não pode. Jesus tem que estar aqui dentro. Se Jesus não estiver na igreja, não tem igreja. Mas a igreja também não é só Jesus. A igreja é feita de crentes, de pessoas como eu e você que estamos aqui. Nós vemos aqui então nessa cena que nós lemos aqui, irmãos, que tinha Marta. Marta servia. Marta, irmãos. A Marta é um motivo de muitas vezes. Quem nunca criticou a Marta? Quem é que nunca ouviu um pregador criticar a Marta? Você já ouviu alguém falar? A Marta é carnal. A Marta é alguém que só liga para si. Já ouviu alguém criticar a Marta? Você mesmo. Já ouviu ou você leu a Bíblia? A Marta, naquela cena, né? A Marta lá trabalhando, a Maria nos pés de Jesus. Ô Jesus, por que você permite que ela fique aí? Tem tanta coisa para fazer. E o Senhor dá uma coxada nela e fala: ô Marta, Maria escolheu a melhor parte. Deixa ela quietinha aqui. Não basta só você para servir? Então deixa a Maria na dela. É? Muita gente critica a Marta, mas, irmãos, em primeiro lugar, quando nós olhamos para Marta, é preciso saber que não existe crente perfeito. Não tem crente perfeito. A gente tem que saber disso.
não vai achar um crente perfeito. Se achar outro crente perfeito, nós vamos crucificar ele, irmão. Porque nós não vamos suportar a perfeição de alguém. Você já conheceu alguém tão perfeito, você não suporta ficar perto dele, né? Porque a pessoa é muito perfeita. Então a gente não é perfeito. Louvado seja Deus, irmãos. Que nós temos os nossos defeitos. Então não existe ninguém, nenhum crente é perfeito. O bom aqui, irmãos, se nós pudéssemos pegar a Marta, o Lázaro e a Maria e pôr um liquidificador e bater tudo assim, fazer um crente só, aí daria o perfeito, não é? Aí você fazia um crente, pegava as qualidades de todos os crentes, se nós pegasse tudo nós aqui, colocasse num liquidificador gigante, batesse tudo nós, aí saía, talvez saía um crente muito bom, né? Mas não tem, irmãos. Nós temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, e é assim a nossa vida. Nós precisamos, na verdade, suportar uns aos outros. Mas a Marta, irmãos, muito criticada, ela tinha muitas qualidades também. Vamos olhar para ela com esse amor que Jesus colocou no nosso coração e achar as suas qualidades, porque aqui a Marta simboliza o serviço, a Maria é a adoração, Lázaro é o testemunho e Jesus é o indispensável. Jesus não pode faltar de jeito nenhum. Todos esses componentes fazem parte da igreja de Jesus. E a Marta tem as suas qualidades. Primeiramente, ela é uma crente conhecedora da palavra de Deus. Ela conhecia a palavra de Deus. Porque no momento mais difícil da vida dela, no momento mais angustiante, o irmão dela tinha morrido, ela tinha mandado chamar Jesus, Jesus não chega lá a tempo, ela enterra Lázaro, passa por toda aquela situação, 1, 2, 3, 4 dias, aí bem chega Jesus. E ela chega até Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que se o Senhor pedir alguma coisa ao Pai, Ele vai fazer. Ela sabia do poder, da graça, do amor de Jesus. Ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia a palavra viva. Você deve conhecer o seu Salvador, porque muitas vezes Ele não age do jeito que você quer. Muitas vezes você sofre o luto, muitas vezes você enfrenta a provação, muitas vezes Ele não aparece na hora, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, e um dia o Senhor será glorificado. A Marta, irmãos, em primeiro lugar eu vejo nela a coragem dela dizer o que pensa, porque ela chegou para Jesus e ela não guardou aquela crítica no coração, porque esse é o seu e é o meu erro. Conhece aquela pessoa? Fala pelas costas, mas ele não tem coragem de falar na frente do outro. Ah, mas olha aqui, lá também, veja só. Mas veja só, como é que pode? E quando a pessoa chega perto, faz aquela cara de: oh, glória, paz do Senhor, irmãos, aleluia. Oh, Jesus, dá aqui um abraço, sabe? Mas estava criticando o outro. A Marta não. Senhor Jesus, você não está vendo a Maria aí? Ela teve coragem de chegar até o mestre e expor o que ela pensa, falar realmente, e na cara de Jesus, e para Jesus. E a gente muitas vezes, como eu disse, não é assim. A gente fala, mas não temos coragem de expor, e guardamos essas mágoas, essas mazelas dentro do nosso coração, que depois só vai nos fazer mal. Então a Marta, ela tinha uma coragem para ir até o mestre, para perguntar, para falar, para expor os seus pensamentos e fazer as suas críticas. Qualidade dela de falar o que se pensa. Ela não era uma pessoa duas caras, mascaradas, ela realmente falava aquilo que ela precisava falar, era uma pessoa que falava. Mas em segundo lugar, outra qualidade que eu vejo de Marta é que ela teve a coragem, a humildade de ouvir a exortação. O Senhor falou para ela: Marta, deixa a minha mulher aí quietinha, estou vendo o seu trabalho aqui, e não é tanto trabalho assim, você pode fazer isso sozinha assim, deixa a Maria quieta aqui. E ela foi e continuou, me parece que ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer. Porque se fosse eu, irmãos, mas aqui, o Senhor aqui na minha casa, e não faz justiça, eu fui ofendida. A gente assim gosta de ser ofendido, né? Mas a pessoa falou para mim daquele jeito, daquela maneira. Não, peraí, talvez ela caiu em si, realmente não é muito serviço para fazer, realmente eu posso dar conta sozinho. Isso mostra que depois ela continua com comunhão com Jesus, continua falando com Jesus, continua amando Jesus, continua servindo a Jesus. E essa é a nossa vida. Deus vai te exortar, irmãos. Deus vai te falar a verdade. Deus vai criticar você, através até de pessoas. Agora você pode se magoar, se ofender, ir embora,
Ô glória, olha os anjos já. Pensei que era trombeta. Fui arrebatar. Ele vai te ofender às vezes, irmãos. Quantas vezes eu fui ofendido dentro da igreja porque Deus falava: você tem que mudar de vida, você tem que ser lavado e remido no meu sangue. Você não é gente boa não, rapaz. Desse jeito você não vem para o céu não. Você pode se ofender com isso, com a crítica, ou você pode examinar e ver se realmente tem fundamento ou não. A Marta viu e falou: eu preciso deixar de ser ignorante, eu preciso fazer a minha parte mesmo. E ela foi e fez a parte dela. Vai e faça a sua parte. Esteja disposto e tenha a coragem de ouvir a exortação e ouvir as críticas. E ela teve a coragem de continuar servindo, mesmo após ser exortada. Nós vemos ela aqui no outro episódio, como nós lemos, continuando servindo a mesa ali, né? E ela nem criticou a Maria de novo. Ela estava lá. Foi Judas que falou: para que gastar esse perfume aí? Marta se converteu. Amém? Então a Marta tinha qualidades, e a igreja precisa das qualidades de Marta. Tem que ter crente para servir, tem que ter crente para fazer as coisas, tem que ter crente até para nos criticar, irmãos, porque a gente tem que ser alvo de crítica, para a gente parar e pensar: peraí, às vezes você acha que está fazendo tudo certo, às vezes você acha que está fazendo a coisa da maneira correta, e alguém fala: isso aí não acho bom não, irmão. Aí você tem que parar e falar: realmente, talvez não seja. Mas nós vemos aqui o outro personagem, que é a Maria. A Maria já é bem elogiada, a Maria já fez atos de adoração, de estar na presença de Deus, e realmente ela tem as suas qualidades. A Maria é o retrato da adoração. Na igreja tem que ter adoração. Primeira qualidade que eu vejo aqui nessa Maria, irmãos, é a coragem de priorizar a palavra. Ela priorizou a comunhão com Jesus. Certamente naquela ocasião que a Marta estava servindo, a Maria bem podia sim ajudar a Marta. Ela bem podia fazer as suas ocupações, ela bem podia continuar a faxina, as coisas que tinha que fazer naquela casa. Não era nem o lugar dela estar ali, na presença daqueles homens, aprendendo de Jesus. Mas ela teve a coragem de ir aos pés do Salvador, de parar a sua vida secular e falar: não, eu preciso ouvir a palavra do Mestre, eu preciso estar na presença de Jesus, eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer. E ela teve que abrir mão do seu serviço, das suas ocupações, e depois aceitar a crítica da Marta. Você consegue imaginar, irmãos, a Maria lá assim ouvindo, e a Marta chegando, olhando com aquela cara para ela: ô Jesus, você não está vendo ela aí? Essa mulher está fazendo, tem tanta coisa para fazer aqui: louça para lavar, roupa para passar, comida para cozinhar, os seus discípulos comem demais, eu nunca vi crente comer desse jeito, nós temos que fazer tanta coisa, o senhor não está vendo? Eu imagino a Maria olhando e falando assim: agora ele vai me dar um esculacho agora. É agora que eu vou levar uma pancada. Eu nem devia estar aqui. E o Senhor Jesus fica a favor da Maria. Louvado seja o Salvador, que Ele é ao nosso favor, amém? As críticas às vezes vêm para nós, irmãos. As pessoas se levantam contra nós, mas o Senhor nos defende. Quando você prioriza o reino de Deus, a comunhão, estar na presença do Senhor tem que ser uma prioridade para você, que quer ser protegido por Ele, honrado por Ele, visto por Ele. Ela teve a coragem de priorizar a sua comunhão com Jesus. Isso fez diferença na vida dela depois. Quando o seu irmão vem a morrer naquela situação, ela tinha as palavras de Jesus guardadas no seu coração. Ela sabia que Ele era o Messias e que Ele poderia fazer alguma coisa por ele. Priorize a obra de Deus na sua vida. Escolha estar aos pés de Jesus. Ela podia estar fazendo tantas coisas, mas ela estava lá. E ela teve a coragem não só de priorizar, mas de demonstrar o seu amor. João 12, versículo 3, que nós lemos: então Maria pegou um frasco de perfume caro. Não era esses perfume avanço não que você compra assim, sabe? Perfume fedorento, perfume barato, não. Era um boticário lá, era uma coisa fina, coisa caríssima. Aquele perfume que você vai lá na irmã Marlene e fala: irmã, parcela umas 10 vezes para nós aí, ajuda nós, para nós ficar cheiroso. É um perfumão caro que você usa a conta-gota assim. Ela chegou e abriu aquele perfume e derramou aos pés de Jesus. Ela demonstra a sua adoração, todo mundo viu, irmãos, que ela amava Jesus. Todo mundo viu que ela gastou algo com Jesus. Todo mundo viu que ela se dispôs a dar o seu melhor para Jesus.
Será que as pessoas conseguem ver isso na sua vida? Que você está se dando para Jesus? Eu tenho dificuldade, não sei se você tem, irmãos. Tem um louvor que fala, eu estou gastando a minha vida por Ele, não tem? Eu estou dando a minha vida. Eu tenho dificuldade de cantar esse hino. Porque eu penso, Senhor, peraí, mas eu não estou gastando minha vida tanto assim pelo Senhor, não. Eu posso fazer mais. Peraí, Senhor, eu não estou abrindo mão da minha vida, não, Senhor. Nunca fui, ninguém nunca falou para mim, nega Jesus, senão eu te mato. Não tive essa oportunidade ainda. Tomara que eu não tenha, porque, né? Na hora, o Senhor que me dê graça, o Senhor que me fortaleça, porque a gente vacila. Então Senhor, eu olho assim, escuto os irmãos cantar, lindo hino, mas olha, irmãos, eu tenho dificuldade, porque realmente eu olho para mim e falo, eu posso fazer mais, Senhor. Eu posso me dar mais, Senhor. Eu posso ofertar mais, eu posso contribuir mais, eu posso estar mais presente na tua obra, Senhor. Me ajuda a ser mais fiel. Ela não só priorizou, ela não só sabia que Jesus era o Messias, mas ela foi e ela demonstra isso na frente de todo mundo. E ela é criticada porque, peraí, você está dando um perfume tão caro, tão valioso. Deixa os outros notar que você está dando o melhor para Jesus. Que nos critiquem por isso. Esses crentes não saem da igreja, esses crentes não param de orar, esses crentes não param de glorificar. Que seja essas críticas que vêm sobre nós. Ela abriu mão do seu melhor, ela abriu aquele frasco. Nós vemos ela aqui mais uma vez aos pés de Jesus, agora adorando e se rendendo a Ele. Ela está lá cantando, eu me rendo para te conhecer mais. Eu me rendo para te conhecer-te mais. Ela está lá realmente demonstrando aquilo com as suas atitudes. Ela teve coragem de investir no futuro, porque ela não teve o pagamento daquela ação. Jesus respondeu para ela, versículo 7 e 8. Deixe em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela está fazendo coisa, irmãos, não só para ser recompensada ali. Ela está sendo recompensada na glória. Ela sabe o galardão que ela vai ter. Ela sabe que o mestre vai ter. E o mestre sabe disso. Ela vai ser recompensada. Talvez não nessa vida. E o crente faz isso não pelas coisas daqui, mas se ela investe no seu futuro espiritual. Creia que Deus vai te recompensar. E nem sempre a recompensa será aqui. Mas, Senhor, eu estou fazendo tanta coisa, estou abrindo mão das minhas coisas, não estou vendo resultado financeiro, estou ficando, às vezes, até estou doente, Senhor, está acontecendo assim, calma. Deus tem algo bom para você. Ele não vai deixar de te recompensar. A Maria escolheu um investimento na eternidade, onde, segundo as palavras de Jesus, lá o ladrão não rouba, lá não enferruja, lá o nosso tesouro está guardado. Meus irmãos, mas nós olhamos para essa cena e nós vemos aqui o terceiro personagem, que é o Lázaro. O Lázaro, o amigo de Jesus. Em primeiro lugar, irmãos, Lázaro é o testemunho vivo e incontestável do poder de Jesus. Ninguém podia, irmãos, falar que aquele milagre não aconteceu. Ele ficou morto, não foi um dia, não foi 2, nem 3, são 4 dias. Tanto que a Maria vai falar, Senhor, já cheira mal. A multidão que estava ali sabia e viu. E o texto diz que muitos creram em Jesus por causa daquele milagre. Por causa de Lázaro. Lázaro, irmãos, é um testemunho de alguma coisa que só Jesus podia fazer na nossa vida. Já aconteceu com você? Você já viu que tem coisa que era Jesus mesmo, não tinha como não ser. Ah, irmãos, quantos livramentos, quantas situações, quantos momentos na minha vida que eu falei, Senhor, agora é só o Senhor, e Ele me socorreu. Você também é um testemunho disso? Como eu fiz a pergunta no início dessa mensagem, onde você estaria se não fosse Jesus na sua vida? Vai lembrando aí, vai lembrando dos livramentos, vai lembrando, só Jesus podia fazer aquilo. Vai lembrando das vezes que Deus falou com você na mensagem, não, mas o pastor não sabia disso não. Não, eu não contei para ninguém isso não. É só Deus para saber, é só Deus para falar, é só Deus para traduzir. É prova que Jesus age na sua vida. Você é um milagre incontestável de Jesus.
Eu sou um milagre, é só Jesus para me pôr aonde eu estou hoje. Nunca quis ser crente, pastor, então nunca quis. Meu negócio era lá tocar viola e ter cabelo comprido, fazer loucura. Mas o Senhor mudou a minha vida, a minha história. Como mudou a sua vida. Você é um milagre de Deus. Você é um milagre incontestável. Quem muda o coração de pessoas é só Jesus, irmãos. Nós pregadores às vezes falamos aos ouvidos das pessoas. De vez em quando conseguimos atingir os corações de pessoas. Mas é só o Espírito Santo que converte pessoas, irmão. É só o Espírito de Deus que fez essa obra em você, que mudou a sua história, que mudou a sua vida. Lázaro é esse milagre que o mundo tenta matar. O mundo acusa você, não, mas você não é tão perfeito assim, não. Não, mas você... Não, Jesus não existe, não. Isso aí é coisa de religião. Isso aí não precisa disso aí, não. O mundo tenta matar o milagre de Jesus. Não deixa o mundo matar você, não. Após Lázaro ser ressuscitado, após as pessoas crerem em Jesus por causa daquele milagre, os judeus fazem um plano para matar Jesus. O diabo tenta matar a gente, irmãos. Matar o nosso testemunho, matar o nosso compromisso, nos desanimar, porque ele não quer que as pessoas creiam em Jesus. Testemunho vivo. Lázaro, irmãos, é o retrato do crente que sofre mesmo conhecendo Jesus. Mesmo em intimidade com Ele, mesmo tendo intimidade com Jesus, mesmo sendo amigo de Jesus, ele adoece, ele sofre e ele morre. Porque Lázaro, irmãos, não foi uma morte de repente, não. Pá! Ué, morreu. Nem sofreu. Que bênção, né? A gente fala assim, pelo menos não sofreu. Às vezes até eu falo assim, ó Senhor, tomara que eu não dê trabalho para ninguém, não é isso que a gente pensa? Ou para ficar sofrendo, o Senhor me leva, então a gente pensa assim. Mas o Lázaro não, diz que ele ficou ruim. Ó, o Lázaro está doente, ele está ruim. E ele foi piorando, foi piorando, foi piorando, e ele morreu. Ele sofreu. Ele deve ter sentido dores. Ele deve ter sentido agonia, não só dele, mas eu fico imaginando as irmãs dele. Cadê Jesus, meu Deus? Já avisou Jesus? Você já chamou Jesus? Já chamamos, já falamos. Será que ele só? Peraí, deixa eu ligar para Jesus de novo. Ô Senhor, o Senhor já está vindo? Só dá a caixa de mensagem, ele não vê minha mensagem. O Senhor já está agindo, o Senhor está ficando insuportável, o homem está aqui, o Senhor está morrendo, está gritando de dor, o Senhor manda, o Senhor vem. E o Senhor Jesus nem chegou lá. Esse é Lázaro, o crente sofredor, o crente que ora a Deus por um livramento, o crente que pede, Senhor, tira as minhas dores, me ajuda, Senhor. E parece que não é atendido. E no caso de Lázaro, ele fatalmente morreu. E infelizmente, irmãos, o crente morre também. A gente sente falta dos irmãos que se foram. Alguns irmãos, né, fazem falta para nós aqui. Eles se foram, eles estão com Jesus, eles estão no consolo, eles estão na eternidade, eles estão nos braços do Pai. Eles estão agora alegres, louvando e bendizendo e vendo a presença do seu Jesus. Eles estão como Paulo. Guardei a fé, lutei o bom combate, e estão recebendo a coroa. Lázaro é o crente que morre. Mas louvado seja Deus, que para o crente a morte não é o fim. Porque Lázaro também é o crente que foi ressuscitado por Jesus. É o crente que foi atendido com um milagre irrefutável. É o crente que foi liberto do pior mal, porque quando morreu não tem mal o que fazer. E 4 dias ainda. E Deus pode fazer, irmãos, através de Jesus, aquilo que já foi perdido. Aquilo que não tem mais jeito. Aquilo que, né, como diz o hino, aquilo que parecia impossível. O Senhor faz na sua vida, Ele pode fazer. Lázaro estava morto, a família já estava enlutada, já havia pranteado, já havia enterrado ele, mas ele foi devolvido vivo à sua família. Aleluia. Você pode ser como Lázaro. O que você já enterrou aí? O que está demorando para acontecer? O que ainda não aconteceu? O que está causando dor? O que está causando angústia e desespero? Ó Jesus vindo aí, Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. São esses crentes, somos nós que ouviremos naquele dia.
Então, Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam a herança, o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Tem um reino preparado para você. Não é uma coisa que foi feita às pressas, não. Tudo feito às pressas. Já fez coisas às pressas? Vou fazer alguma coisa aqui correndo porque não deu tempo de fazer nada. Não. Vai preparar a janta correndo, queima o arroz, feijão fica frio, carne fica crua, faz às pressas. Não. O que Deus preparou para você já foi preparado, desde a fundação do mundo. Ele é eterno. Ele sabe todas as coisas. Está tudo preparado. Há poder no nome de Jesus ainda. Ele chegou naquela família. E Lázaro é testemunho vivo disso. Eles abrem aquele túmulo e ele chama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Eu consigo imaginar a cena. Você já imaginou? Eles faziam uma múmia, da pessoa, bolava com aqueles panos todo para enterrar. Eu imagino Lázaro saindo igual uma múmia assim. Oh, eu não estou enxergando nada. Tira esses panos de mim, o que aconteceu comigo? É assim mesmo, irmãos. Agora você chora, mas amanhã Jesus faz um milagre, você vai dar risada, você vai se alegrar, você vai voltar a sorrir, porque Jesus é aquele que faz um milagre irrefutável na sua vida. Ele tem poder para mudar a nossa história, poder ainda no nome de Jesus para curar aquele leproso. Disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, Senhor. O Senhor disse para ele: eu quero. Há poder no nome de Jesus para libertar aquele gadareno. Os demônios dentro dele falaram assim: nós somos muitos, somos uma legião. E o Senhor Jesus disse: sai daí, legião, não quero saber quantos vocês são, não. E aquele homem foi liberto e se transformou no evangelista. Há poder no nome de Jesus. Ele está chegando aí, viu? Parece que morreu o sonho, parece que foi sepultado, mas Ele pode chamar o teu sonho pelo nome. Ele pode te dar uma vida nova. Ele pode fazer tudo na sua vida, porque Ele é Jesus. Lembra agora das palavras de Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada teria acontecido. Mas eu sei que o Senhor pode pedir para o Pai e Ele pode te ouvir. Eu sei que Jesus pode mudar a tua história. Eu sei que Jesus pode mudar a tua vida. Eu sei que Jesus pode transformar o seu choro em uma alegria. Medita nisso e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ouvir a mensagem, a palavra de Deus. O Senhor continue abençoando nossas vidas e que nós tiramos lições da mensagem que nós ouvimos. E Jesus, irmãos, é aquele que tudo pode. Amém? Para Ele nem adianta nem atrasa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluias. Então nessa noite nós fomos alimentados com essa palavra, que o nosso Deus é aquele que ressuscita os mortos. Talvez você tenha algum sonho que já morreu, mas Jesus pode ressuscitar o teu sonho. Glória a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluias. Irmãos, os avisos para esta semana, nós estamos na semana da Santa Ceia do Senhor. Amanhã, segunda-feira, nós não teremos reunião aqui na igreja. E eu falei para os irmãos ontem que nas terça-feira